Ex-empregado, traído, após 9 anos recebe proposta incrível e toma atitude impressionante. Lavínia Cortez, uma profissional de finanças dedicada e perseverante, tinha certeza de que seu trabalho árduo seria reconhecido. 9 anos na mesma empresa a haviam moldado, mas um dia tudo mudou. Ao comparar seu salário com o de colegas mais jovens e inexperientes, Lavínia descobriu que eles ganhavam incríveis 40% a mais que ela. A traição a atingiu como um soco no estômago. Seu esforço parecia não valer nada. O coração pesado, ela decidiu que precisava fazer algo. Após meses de desprezo, sua solicitação de reconhecimento salarial foi ignorada. O desespero se transformou em determinação. Lavínia começou a documentar suas contribuições diárias. A cada planilha preenchida, a cada estratégia financeiramente vantajosa que implementava, ela se sentia mais forte. Finalmente, depois de algumas semanas, ela contabilizou a impressionante economia de 267.450 para a empresa. Como isso pode? Quando a proposta de uma concorrente chegou em suas mãos, cheia de promessas de valorização e respeito, Lavínia decidiu que era hora de partir. No entanto, a alta administração a chamou para uma reunião inesperada. Ali, com um nó na garganta e o calor da indignação a percorrendo, ela fez algo impensável. Denunciou uma fraude de R$ 2.700.000 que alguns de seus colegas estavam orquestrando. A sala ficou em silêncio, as expressões de choque se entrelaçaram. E ela sentiu uma mistura de alívio e medo. Tobias, um dos principais envolvidos, foi demitido. Mas o mais surpreendente veio a seguir. Não apenas Lavínia manteve seu emprego, como também foi promovida a uma nova posição com um aumento substancial. A gratificação era palpável, mas as sombras de seu antigo ambiente ainda pairavam. Agora, sob a liderança de Cecília em um novo projeto, Lavínia se deparou com conflitos internos. As antigas tramas de deslealdade a assustavam. Lavínia sentiu um arrepio ao ler aquelas palavras. A confiança que começava a nutrir pelos colegas agora escorregava como areia entre seus dedos. Ela se viu diante de uma escolha difícil. Continuar a busca pela verdade ou proteger seu novo espaço? As perguntas ecoavam em sua mente. Até onde você iria para proteger a verdade? A adrenalina subia. Qual seria seu próximo passo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Lavínia sentiu um arrepio na espinha ao ler o e-mail anônimo. A verdade estava mais perto do que ela pensava. Mas como poderia continuar? A sede pela verdade e sua necessidade de proteger seu novo espaço colidiam, criando um tumulto dentro dela. No entanto, com a luz do dia entrado pela janela, ela decidiu que não podia deixar isso passar. Uma nova determinação surgiu. Mas o que viria a seguir era inimaginável. Durante a equipe de liderança, Lavínia buscava comprovar as informações com mais profundidade. Reuniu documentos, fez anotações e cada minuto que passava tornava o sentimento de angústia mais palpável. Quando confrontou Cecília, sua nova chefe, sobre o conteúdo do e-mail,
Algo no olhar dela fez Lavinia hesitar. Havia uma hesitação, uma espécie de sombra. A forma como a boca de Cecília se contraiu. Estamos purificando o setor, disse Cecília, com um sorriso que não chegou aos olhos. Lavinia franziu a testa. Por que ela falava assim? Era um sinal de que algo está. Após a reunião, o telefone de Lavinia apitou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Se você realmente quer descobrir a verdade, olhe no local mais inesperado, disse a mensagem. Seu coração começou a bater mais rápido. Que local seria esse? No fundo, uma parte dela sabia que poderia haver uma conexão com Tobias, agora demitido e decidido a se vingar. Naquela noite, a inquietação lhe tirou o sono. Decidida, ficou acordada e fez uma ligação anônima a um ex-colega de Tobias. O silêncio do outro lado da linha fez seu coração disparar, mas então a voz familiar respondeu tremendo. Eles estão planejando algo grande. Uma transferência. O quê? Uma transferência? Para onde? As informações pareciam desconexas, mas a adrenalina pulsava através dela. Lavinia precisaria descobrir o que estava por trás daquela transferência. Com determinação, decidiu ir ao escritório mais uma vez, mesmo fora do expediente. Ao chegar, encontrou a porta do armazenamento entreaberta. O espaço, geralmente silencioso, estava repleto de caixas, documentos e relatórios jogados. Furtivamente, Lavinia entrou e foi aí que viu uma pasta com o nome de um projeto que ela nunca tinha ouvido antes. Seu coração se disparou. Assim que abriu, o que encontrou ali fez sua mente explodir. Documentos comprovando um esquema de desvio de dinheiro e envolvendo quantias que ultrapassavam sua imaginação. Tobias não estava sozinho. Colegas que ela tinha considerado amigos estavam envolvidos. Com as mãos trêmulas, fotografou os documentos, sentindo a pressão aumentar. Mas antes que pudesse sair, ouviu passos. A respiração dela ficou suspensa. Havia alguém ali? E quando virou-se, seu mundo desabou. Era Cecília, com um olhar que congelou seu sangue. O que você está fazendo aqui, Lavinia? A tensão na sala ficou insuportável. O projeto, tudo isso é uma armadilha. Lavinia gritou, sua voz ecoando. Você não sabe o que está dizendo. Cecília riu, mas havia algo de perigoso em seu tom. Você não faz ideia do que está se metendo. Lavinia, já sem saída, percebeu que o jogo era maior do que imaginava. O grupo estava enredado em uma teia muito mais complexa do que qualquer um poderia ter previsto. E em um instante, suas crenças sobre colegas e até mesmo sobre Cecília foram totalmente desmanteladas. Agora, a pergunta que pairava como uma espada sobre sua cabeça era: até onde Cecília estava disposta a ir para proteger seu segredo? Com a tensão palpável entre elas, a única certeza que Lavinia tinha era que não podia recuar. Mas o que viria a seguir? Ela estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais letal do que a ignorância. A tensão na sala era insuportável. Lavinia encarou Cecília, o olhar penetrante de sua nova chefe transparecendo um aviso silencioso. O que você está fazendo aqui, Lavinia? A pergunta soou suave, mas havia um veneno nas palavras dela. Lavinia sentiu o coração disparar. Ela sabia que não havia como voltar atrás agora.
Você não pode ignorar isso. Eu vi o projeto e os documentos de desvio. Você está por trás disso. A raiva se misturava com o medo, formando um nó na sua garganta. Cecília deu um passo em direção a ela, a frieza em seu semblante revelando a disposição de quem estava disposta a tudo. Você realmente acha que pode me confrontar aqui? Essa empresa é muito maior do que você imagina. O clima pesou ainda mais. Lavínia se sentiu pequena, mas algo dentro dela se acendeu. Com um movimento rápido, ela pegou seu telefone e começou a filmar. Se você acha que pode me calar, você está errada. Isso tudo vai ser exposto. Cecília riu, mas havia um brilho de nervosismo em seus olhos. Ela deu um passo atrás, parecendo avaliar a situação. Você não entende. O que está em jogo não é apenas sua carreira, é a sua vida. As palavras ecoaram como um eco distante. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Tobias, o ex-colega, apareceu. Não estava sozinho. Uma equipe de segurança o acompanhava. Você realmente achou que ia se safar? Eu avisei, Lavínia. Os rostos dos seguranças estavam frios, inexpressivos, prontos para agir a qualquer sinal de problema. O que você está fazendo aqui, Tobias? A dúvida tomou conta. A raiva queima e logo se transforma em confusão. Eu sou parte do que você descobriu, parte do plano, mas você não deveria saber disso. Ele olhou para Cecília como se esperasse uma ordem. Lavínia sentiu um calafrio. Então tudo isso era uma armadilha? Você estava em conluio com ela o tempo todo? Eu avisei, Lavínia. Tobias se defendeu. Você não faz ideia do que está atuando. E se você não se calar, tudo isso vai te custar muito mais do que uma promoção. A sala girou. As palavras se misturavam e criavam um caos no íntimo de Lavínia. Acostumada a lutar sozinha, ela agora tinha que decidir rapidamente. O impulsivo desejo de correr a dominava. Mas antes que pudesse fazer algo, Cecília puxou uma lâmina do bolso da blusa. É assim que as coisas funcionam aqui. Você realmente queria a verdade? Então venha e pegue. O choque foi instantâneo. A lâmina brilhava sob as luzes fluorescentes, e a sensação de perigo real a atingiu em cheio. Lavínia recuou involuntariamente. O baque na mente rapidamente deu lugar ao instinto. Pare, você não precisa fazer isso. Talvez não precise, mas precisa ouvir. Você está fora da sua liga, menina. Pronta para enxergar? A ameaça estava clara. Tobias sorriu, como se soubesse que tudo havia mudado para sempre. A adrenalina subia. Lavínia ficou paralisada. O tempo parecia ter desacelerado. Seus pensamentos fluíam. Era um jogo mortal. Cecília, com uma lâmina, e Tobias pronto para se juntar ao ataque, representavam um perigo maior do que ela jamais imaginou. E nesse instante, em meio ao pânico e à confusão, uma realidade devastadora despontou. Todos aqueles em quem confiava estavam envolvidos em uma trama muito mais profunda. Então, o inesperado aconteceu. Um som ensurdecedor. O alarme da segurança disparou. A sala iluminou-se em vermelho. O pânico tomou conta. Os seguranças de fora avançaram e o olhar de Cecília se encontrou com o de Lavínia, agora cheio de desespero. Você não pode fazer isso, Lavínia. A verdade não é o que você pensa. Lavínia, com o coração na boca, percebeu que o jogo havia mudado completamente. A verdade estava à vista, mas em um caminho aterrorizante.
Ela se virou para a saída, mas uma parte dela sabia que não poderia simplesmente correr. Uma nova decisão a aguardava. E o que seria dela agora? O alarme ecoava! A luta estava apenas começando. A tensão na sala era insuportável. Lavinia encarou Cecília, o olhar penetrante de sua nova chefe transparecendo um aviso silencioso. O que você está fazendo aqui, Lavinia? A pergunta soou suave, mas havia um veneno nas palavras dela. Lavinia sentiu o coração disparar. Ela sabia que não havia como voltar atrás agora. Você não pode ignorar isso. Eu vi. O projeto e os documentos de desvio. Você está por trás disso. A raiva se misturava com o medo, formando um nó na sua garganta. Cecília deu um passo em direção a ela. A frieza em seu semblante, revelando a disposição de quem estava disposta a tudo. Você realmente acha que pode me confrontar aqui? Essa empresa é muito maior do que você imagina. O clima pesou ainda mais. Lavínia se sentiu pequena, mas algo dentro dela se acendeu. Com um movimento rápido, ela pegou seu telefone e começou a filmar. Se você acha que pode me calar, você está errada. Isso tudo vai ser exposto. Cecília riu, mas havia um brilho de nervosismo em seus olhos. Ela deu um passo atrás, parecendo avaliar a situação. Você não entende. O que está em jogo não é apenas sua carreira, é a sua vida. As palavras ecoaram como um eco distante. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Tobias, o ex-colega, apareceu. Não estava sozinho. Uma equipe de segurança o acompanhava. Você realmente achou que ia se safar? Eu avisei, Lavínia. Os rostos dos seguranças estavam frios, inexpressivos, prontos para agir a qualquer sinal de problema. O que você está fazendo aqui, Tobias? A dúvida tomou conta. A raiva queima e logo se transforma em confusão. Eu sou parte do que você descobriu. Parte do plano, mas você não deveria saber disso. Ele olhou para Cecília, como se esperasse uma ordem. Lavínia sentiu um calafrio. Então tudo isso era uma armadilha? Você estava em conluio com ela o tempo todo? Eu avisei, Lavínia, Tobias se defendeu. Você não faz ideia do que está atuando. E se você não se calar, tudo isso vai te custar muito mais do que uma promoção. A sala girou. As palavras se misturavam e criavam um caos no íntimo de Lavínia. Acostumada a lutar sozinha, ela agora tinha que decidir rapidamente. Um impulsivo desejo de correr a dominava. Mas antes que pudesse fazer algo, Cecília puxou uma lâmina do bolso da blusa. É assim que as coisas funcionam aqui. Você realmente queria a verdade? Então venha e pegue. O choque foi instantâneo. A lâmina brilhava sob as luzes fluorescentes. E a sensação de perigo real a atingiu em cheio. Lavínia recuou involuntariamente. O baque na mente rapidamente deu lugar ao instinto. Pare, você não precisa fazer isso. Talvez não precise, mas precisa ouvir. Você está fora da sua liga, menina. Pronta para enxergar? A ameaça estava clara. Tobias sorriu, como se soubesse que tudo havia mudado para sempre. A adrenalina subia. Lavínia ficou paralisada. O tempo parecia ter desacelerado. Seus pensamentos fluíam. Era um jogo mortal. Cecília, com uma lâmina, e Tobias pronto para se juntar ao ataque, representavam um perigo maior do que ela jamais imaginou. E nesse instante, em meio ao pânico e à confusão, uma realidade devastadora despontou. Todos aqueles em quem confiava estavam envolvidos em uma trama muito mais profunda.
Então, o inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor reverberou pelas paredes. O teto começou a desabar. A estrutura tremia e pedaços de gesso caíam do teto. O que estava acontecendo? Um acidente? Um ataque? Cecília, tomada pelo pânico, esqueceu a lâmina e correu para a saída. Tobias hesitou e Lavínia viu sua chance. Ela se lançou para a porta, mas antes que pudesse sair, a luz piscou e uma explosão de fumaça tomou conta da sala. Gritos e confusão ecoaram. Lavínia se virou para ver Cecília olhando para ela com um olhar aterrorizado. Mas havia algo mais, algo que a deixava inquieta. Você não fez isso, fez? A incredulidade transparecia no rosto de Cecília. Lavínia não entendia. Havia um sentido de traição pairando no ar. Uma conexão que ela não conseguia definir. Assim que a fumaça começou a dissipar, visões distorcidas dos rostos dos colegas se tornaram visíveis. Alguns estavam caídos, outros lutavam para respirar. A verdade estava se revelando, e tudo o que Lavínia havia aprendido a confiar estava desmoronando junto com o teto. Um eco se fez ouvir. Um aviso? Uma sirene? Lavínia sentiu seu coração acelerar quando se deu conta de que aquilo não era um acidente. Alguém orquestrara tudo. E a expressão de Cecília, a mistura de pavor e reconhecimento, era como se ela já soubesse. Estamos todos em perigo, Lavínia. Você não deveria ter cavado tão fundo. O tom de Tobias se transformou e a normalidade foi substituída pelo desespero. Ele não parecia mais uma ameaça, mas uma vítima também. Bastou um segundo para que Lavínia sentisse a gravidade da situação. Aquilo não era apenas sobre desvio de dinheiro. Era algo muito mais sério, perigoso e letal. Enquanto o caos a engolia, a única certeza que ela tinha era que nem mesmo a verdade poderia salvá-la dessa vez. A sala girava. O que acabara de acontecer? Quem estava realmente por trás disso tudo? As respostas pareciam distantes, mas uma coisa a assombrava. Quem realmente era Cecília? E até onde ela iria para proteger seus segredos? O jogo havia mudado. E Lavínia mal podia imaginar as consequências de sua busca por verdade. A sala girava. O que acabara de acontecer? Quem estava realmente por trás disso tudo? As respostas pareciam distantes, mas uma coisa a assombrava. Quem realmente era Cecília? E até onde ela iria para proteger seus segredos? A fumaça começava a se dispersar lentamente, e ao olhar para Cecília, Lavínia percebeu um pânico genuíno na expressão da chefe. Mas isso não fazia sentido. Você não sabe o que fez, Lavínia. Cecília gritou, sua voz tremendo. Lavínia sentiu um arrepio na espinha. O que ela havia feito que a deixara tão apavorada? Tobias, em um canto, parecia confuso, mas não no mesmo nível de desespero. Antes que pudesse perguntar, outra figura entrou na sala. Fernando, o chefe do departamento de segurança. Ele estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma, e carregava consigo uma pasta grossa debaixo do braço. Cecília, precisamos conversar. Agora! A urgência em sua voz cortou a tensão do ar. Lavínia olhou entre os dois. O que poderia ser tão importante nesse estado caótico? Fernando apressou-se em direção a Cecília, e a conexão entre os dois se tornou evidente. Houve algo entre eles que Lavínia nunca notara. Um segredo compartilhado que agora se tornava aparente. Não podemos deixar ninguém saber.
É arriscado demais. Fernando implorou, seus olhos transbordando medo. Cecília balançou a cabeça, mas havia uma hesitação em seu olhar. O que eles estavam escondendo? Lavínia, perdida no meio da confusão, decidiu que precisava saber. O que está acontecendo aqui? Que segredo é esse? Um silêncio pesado pairou na sala. Fernando soltou a pasta e, em um movimento rápido, a abriu. Documentos impressos se espalharam pela mesa, revelando fotos de uma grande operação clandestina que envolvia pessoas de dentro e fora da empresa, incluindo um nome que Lavínia reconheceu imediatamente. O CEO, Renan. O que era isso? Lavínia sentiu um choque percorrendo seu corpo. Esse é o esquema de lavagem de dinheiro. O Renan está envolvido? A revelação era impactante e a peça do quebra-cabeça finalmente começava a se encaixar. Estamos todos em perigo. Verá! Sussurrou Cecília. Tobias olhava em estado de choque, a pele pálida, enquanto as peças da traição se juntavam na sua mente. Então um som ensurdecedor cortou a sala. Um disparo. Lavínia congelou. Fernando caiu para trás, uma mancha vermelha brotando na sua camisa. A sala se transformou em um turbilhão de gritos e caos. Lavínia olhou para Cecília, que estava paralisada, e Tobias, que tentou correr, mas as portas estavam trancadas. Quem é? Quem atirou? A confusão reinava. E a adrenalina enchia cada canto. Lavínia não conseguia processar. A fumaça e a gritaria se misturavam em um pesadelo. Levando as mãos à cabeça, Lavínia olhou para a porta. E aí, no meio do tumulto, ela viu... Uma sombra se movia rapidamente pelo corredor. Não pode ser, murmurou, reconhecendo a figura. Era Renan, com um olhar gélido e ameaçador. Agora tudo fazia sentido. Vocês realmente acham que podem me derrubar? A voz dele soou como um trovão, preenchendo a sala com um pânico avassalador. Ninguém escapa disso. Num movimento rápido, Renan disparou novamente. E tudo o que Lavínia sabia sobre lealdade e confiança estava em colapso. Com Fernando ferido no chão e as pessoas na sala em pânico, Lavínia sabia que precisava agir. O que ela iria fazer? Havia segredos obscuros, traições a cada esquina e agora uma verdadeira luta pela sobrevivência. A única certeza que ela tinha era de que as regras haviam mudado novamente. E o que quer que acontecesse a seguir, as consequências seriam devastadoras. Lavínia não poderia mais recuar. Ela estava no epicentro de um escândalo que ia muito além do que poderia imaginar. Mas como encontrar a saída agora? A sala girava. O que acabara de acontecer? A voz gélida de Renan ecoava em sua mente enquanto Lavínia lutava para processar o caos. Fernando caído ao chão, a expressão congelada em dor. Tobias nervoso ao canto, parecendo mais perdido do que nunca. E Cecília, céus. Cecília tinha um olhar que misturava pânico e algo mais. Um mistério que Lavínia não conseguia desvendar. Não pode ser, Lavínia murmurou. Um frio na barriga. O que mais Renan estava escondendo? Por que ele estava ali, no meio desse inferno? Renan ainda permanecia em pé, seu olhar fixo na sala, como se pudesse controlar tudo. E, de repente, a verdade começou a despontar no horizonte sombriamente iluminado. Vocês todos são apenas peças em um grande tabuleiro, jogadas que não têm ideia de que o jogo já começou. A voz dele parecia um rugido, fazendo a adrenalina percorrer as veias de Lavínia. O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse questionar, a porta atrás de Renan se abriu. Uma figura vestida em um terno escuro entrou, segurando um malote que parecia pesado.
O coração de Lavínia disparou. Era Rita, a advogada da empresa. O que ela estava fazendo ali? O olhar dela se deteve em cada um na sala, finalmente fixando em Renan. Havia um entendimento claro entre eles, como dois conspiradores. Renan, precisamos conversar. Você não pode continuar essa loucura. A voz de Rita estava tensa, e o olhar dela era tudo menos firme. A tensão se intensificou. O que a advogada sabia? E por que estava ali naquele momento decisivo? Você não tem que se envolver, Rita. Essa é uma questão interna. Renan respondeu com desdém, mas a inquietação em seu tom não passou despercebida por Lavínia. Algo estava muito errado. A conexão entre eles tinha um peso que Lavínia não conseguiu ignorar. Se você continuar, pessoas vão se machucar. Mais do que já se machucaram, Rita insistiu, suas mãos tremendo ao lado do corpo. O dinheiro. Tudo isso está prestes a desmoronar. Foi um momento de silêncio, como se o tempo tivesse parado. Lavínia percebeu que Rita não estava apenas sugerindo. Ela parecia verdadeiramente preocupada. Mas, em vez de relaxar a tensão, Renan só se tornava mais dominante. Feche a porta, Rita. Não estamos mais jogando no seu campo. A determinação dele era estrondosa, mas havia um tremor na voz. Foi então que Lavínia, ainda querendo entender, decidiu agir. Parada! Tem algo mais acontecendo aqui. O que vocês estão ocultando? A voz dela de repente explodiu no ar pesado, e todos viraram a cabeça para a direção dela. Fernando gaguejou, ainda no chão. Tobias apenas observava, claramente em conflito, e meramente, no fundo da mente de Lavínia, una idea germinaba. Si un grande esquema de corrupción realmente existía, si Renan estaba tan cercado por mentiras y amenazas, y si Rita tuviese un papel que mudase todo, como advogada había entrado en esa expansión envolta en misterios. La expresión de Rita mudó drásticamente, y en un movimiento que pegó todos de sorpresa, ella deslizó un malote en la mesa, abriendo. A visión trincó Lavínia como un soco no estómago. Do lado de dentro, documentos, fotos, listágenes de transferencias, y até mesmo un nome en destaque en aquellas follas. A propia Lavínia. Isso é parte del plano que Renan operó. La última jogada d'él. La última pieza de esa intriga toda. Rita dice, sua voz agora un susurro. Você não faz ideia del papel que você está jogando neste esquema. E tudo que está prestes a se desdobrar pode acabar com seu futuro. Lavínia mal conseguia respirar. A traição cortou como vidro. Mas por quê? O que ela havia feito para ser o centro disso tudo? E mais ainda, todos ao seu redor envolvidos. Sua mente girava. Não pode ser. A incredulidade estava na voz dela, e no olhar de Cecília um impacto que a fez sentir que o chão havia desaparecido. Isso é uma loucura. Precisamos parar com isso. Uma risa amarga escapou de Renan. Não há como voltar atrás, minha cara. Você realmente pensou que suas ações eram insignificantes? Você é a peça que vai derrubar tudo isso. E agora, você vai ter que decidir quem realmente está jogando ao seu lado. E como palavras de um traidor, Renan se preparou para fazer a próxima jogada, enquanto Lavínia percebeu que a única certeza que tinha agora, em meio a toda a montanha russa de mentiras e traições, era o quanto suas alianças podiam ser letais. No fim, quem estava realmente ao lado dela neste jogo mortal? E quando a verdade vier à tona, qual será o preço que todos terão que pagar? Lavínia sentia o calor da tensão e sabia que os eventos que se desenrolariam logo seriam mais devastadores do que poderiam imaginar.
O destino estava prestes a mudar novamente, e agora ela tinha que decidir se enfrentaria a tempestade ou se deixaria para trás o que restava de sua lealdade. A sala girava. O que acabara de acontecer? A voz gélida de Renan ecoava em sua mente, enquanto Lavínia lutava para processar o caos. Fernando caído ao chão. A expressão congelada em dor. Tobias nervoso ao canto, parecendo mais perdido. Um mistério que Lavínia não conseguia desvendar. Você não sabe o que fez, Lavínia. Cecília gritou, sua voz tremendo. Lavínia sentiu um arrepio na espinha. O que ela havia feito que a deixara tão apavorada? Tobias, em um canto, parecia confuso, mas não no mesmo nível de desespero. Antes que pudesse perguntar, outra figura entrou na sala. Fernando, o chefe do departamento de segurança. Ele estava pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. E carregava consigo uma pasta grossa debaixo do braço. Cecília! Precisamos conversar, agora! A urgência em sua voz cortou a tensão do ar. Lavínia olhou entre os dois. O que poderia ser tão importante neste estado caótico? Fernando apressou-se em direção a Cecília, e a conexão entre os dois se tornou evidente. Havia algo entre eles que Lavínia nunca notara. Um segredo compartilhado que agora se tornava aparente. Não podemos deixar ninguém saber. É arriscado demais. Fernando implorou, seus olhos transbordando medo. A tensão se intensificou. O que eles estavam escondendo? Lavínia, perdida no meio da confusão, decidiu que precisava saber. O que está acontecendo aqui? Que segredo é esse? Um silêncio pesado pairou na sala. Fernando soltou a pasta e, em um movimento rápido, a abriu. Documentos impressos se espalharam pela mesa, revelando fotos de uma grande operação clandestina que envolvia pessoas de dentro e fora da empresa, incluindo um nome que Lavínia reconheceu imediatamente, o CEO Renan. O que era isso? A expressão de Lavínia se transformou em choque. Esse é um esquema de lavagem de dinheiro? CEO, o Renan está envolvido? A revelação era impactante e a peça do quebra-cabeça finalmente começava a se encaixar. Estamos todos em perigo, sussurrou Cecília. Tobias olhava em estado de choque, a pele pálida, enquanto as peças da traição se juntavam na sua mente. Então, um som ensurdecedor cortou a sala. Um disparo! Lavínia congelou. Fernando caiu para trás. Uma mancha vermelha brotando na sua camisa. A sala se transformou em um turbilhão de gritos e caos. Lavínia olhou para Cecília, que estava paralisada, e Tobias, que tentou correr, mas as portas estavam trancadas. Quem é? Quem atirou? A confusão reinava e a adrenalina enchia cada canto. Lavínia não conseguia processar. A fumaça e a gritaria se misturavam em um pesadelo. Levando as mãos à cabeça, Lavínia olhou para a porta. E aí, no meio do tumulto, ela viu. Uma sombra se movia rapidamente pelo corredor. Não pode ser! Murmurou, reconhecendo a figura. Era Renan, com um olhar gélido e ameaçador. Agora tudo fazia sentido. Vocês realmente acham que podem me derrubar? A voz dele soou como um trovão, preenchendo a sala com um pânico avassalador.
ninguém escapa disso. Num movimento rápido, Renan disparou novamente. E tudo o que Lavínia sabia sobre lealdade e confiança estava em colapso. Com Fernando ferido no chão e as pessoas na sala em pânico, Lavínia sabia que precisava agir. O que ela iria fazer? Havia segredos obscuros, traições a cada esquina, e agora uma verdadeira luta pela sobrevivência. Ali, bem na sua frente, algo inimaginável aconteceu. A porta que deveria estar trancada se abriu magicamente. Uma figura conhecida surgiu. Era Alex, o ex-chefe de Lavínia, que tinha sido demitido meses atrás. Ele tinha o olhar determinado e em suas mãos uma arma. A cena era de arrepiar. Saia do caminho, Renan! Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas! A voz de Alex era firme, mas Lavínia estava paralisada. O que ele estava fazendo ali? A raiva e a confusão a atropelavam. A presença de Alex trouxe uma reviravolta chocante. Você não sabe o que realmente está acontecendo! Ele gritou, mirando a arma em Renan, que parecia mais surpreso do que nunca. Você está prestes a perder tudo! Alex, como você pode estar envolvido? A pergunta escapuliu dos lábios de Lavínia, confusa. Porque eu sei a verdade sobre todos vocês, disse ele, o olhar feroz em seus olhos. A única razão de eu ter perdido meu emprego é porque fui o único a opor-me a esse esquema. E nesse jogo, cada um de nós é uma peça descartável. O que estava acontecendo? A verdade estava se revelando, e a cada palavra Alex proferia, Lavínia sentia que a tensão a sufocava. E então, no momento mais tenso, um segundo disparo. Renan riu, mas havia um tom de desespero. Você não entende, Alex. Isso não é só um jogo. É uma questão de vida ou morte. Lavínia estava em estado de choque. O que fazer? Conseguiria lidar com mais traições? Afinal, quem estava realmente do seu lado? A confusão gerada pelas escolhas de cada um aumentou. Enquanto guardas corriam para a sala, a pergunta ecoava em sua mente. Essa batalha era realmente por sobrevivência? A confiança agora era um luxo que ninguém podia pagar. Lavínia sabia que a verdade poderia ser mortal, mas qual verdade? E quais segredos foram revelados que poderiam mudar tudo e, ao mesmo tempo, deixá-la em uma posição ainda mais vulnerável? O que deveria fazer? O futuro era incerto. E a única certeza que restava era que o que quer que acontecesse, nada seria como antes. A sala girava. A voz de Renan ainda ecoava. Lavínia sentia o pânico a engolir. O que estava acontecendo? Fernando no chão e a expressão de Cecília, misturando medo e algo mais sombrio. O que estava escondido? Alex, apontando a arma para Renan, parecia estar em controle, mas na verdade tudo era um caos. O clima pesava. Lavínia queria gritar, perguntar, mas a adrenalina corria. Está tudo desmoronando. A mente dela gritava. Você realmente não faz ideia do que está por vir. Renan desafiou Alex, seu olhar gélido. Lavínia respirou fundo, e então um ruído estrondoso cortou a tensão. A porta estourou. Era Mateus, um segurança do prédio, com a respiração pesada e o olhar apavorado. Ele estava acompanhado por um grupo de policiais. Algo enorme estava acontecendo. Todos no chão! Gritou Mateus, e a sala mergulhou na confusão. Lavínia sentiu uma onda de alívio misturada a medo. Finalmente, a ajuda tinha chegado.
Ou seria um novo pesadelo? Você contou a eles, não é? Renan acusou, seu tom de voz cheio de raiva. O clima tornou-se ainda mais elétrico. Lavínia olhou de Alex a Mateus e voltou a Renan, tentando entender a conexão. O que estava sendo revelado? Mateus, você não sabe o que está acontecendo aqui, Lavínia disse, desesperada, para que o segurança entendesse a gravidade da situação. A expressão de Mateus mudou. Está tudo em busca de poder e controle. Todos vocês se tornaram peças desse jogo e agora é hora de pagar o preço. E naquele instante, a fumaça começou a dissipar, revelando um cenário quase surreal. Um dos policiais, um homem alto com um olhar duro, encarou Renan. O esquema de lavagem de dinheiro não é seu único problema, Renan. Temos provas contra você e contra todos os envolvidos. Lavínia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. O quê? Provas? A tensão era palpável e a cada palavra, a realidade da situação tornava-se mais sombria. Então, Mateus deu um passo à frente. Ele olhou para Lavínia com olhos profundos e um misto de tristeza e determinação. Eu sei mais do que você imagina. O que fez parte desse esquema não foi por escolha, mas por obrigação. Agora, você precisa escolher agir ou se calar para sempre. A bomba foi lançada. Lavínia não podia acreditar. Você? Você também estava envolvido com eles? O brilho de traição, ainda que bastante distante, a atingiu. A confiança que ela uma vez depositara em Mateus se desmoronava e novas emoções despontavam. Era uma escolha de sobrevivência, Lavínia. Eles ameaçam a nossa vida se não participarmos. Mas toda essa confusão está prestes a explodir. Mateus se tornou um eco do medo de todos ali. Justamente aí, outra reviravolta inesperada. O olhar de Renan se desviou. Não importa o que dizem. As coisas não acabarão assim. Ele se virou para Alex e apontou. Você nunca deveria ter voltado. Isso não acabará bem. A tensão era insuportável. O que Renan havia feito? Uma fraqueza surgiu, e no pânico, aquela pasta, ela começou a conectá-los. Aquela era a única coisa que poderiam usar contra nós. Mas o pior estava por vir. Os policiais avançaram, e o que todos pensavam que era apenas mais uma intervenção tornou-se uma cena caótica. Desista, Renan. Estamos prontos para prender todos aqui. A determinação do policial foi recebida com um sorriso calculado. Vocês acham que isso é tudo? Vocês só arranharam a superfície. Renan gritou. E então, como um jogo de cartas, um traidor se fez revelar. O policial que parecia liderar a operação trocou olhares com Renan, um acordo claro entre eles. E agora, Lavínia, o policial disse, sorrindo, enquanto o choque a dominava. Ele tinha um plano. Todos ali eram peões em sua jogada final, e a revelação era devastadora. A traição estava em todos os lados. O que havia realmente se desenrolado? Você estava no jogo o tempo todo? Lavínia questionou, a mente girando. O que isso significava para ela e o que mais dava para confiar? Ninguém pode sair, todos são cúmplices. O policial continuou como se estivesse pregando uma condenação. Lavínia mal conseguia respirar. As alianças se desfizeram. Ela estava cercada por traições e a única certeza era que tudo estava prestes a explodir. A verdade estava mais próxima do que pensava, mas era uma verdade que poderia custar vidas, inclusive a dela. E enquanto a sala se tornava um caos, o que quer que acontecesse agora não seria meramente sobre o fim do esquema. Era sobre sobrevivência.
E agora Lavínia estava prestes a descobrir que a linha entre amizade e traição é mais fina do que se imagina. E assim, quem realmente estava com ela? Essa resposta poderia ser a última que ela obteria. A sala girava enquanto Lavínia tentava processar a avalanche de informações. O rosto de Renan, em um misto de fúria e desespero, dominava seus pensamentos. Todos estavam ali, prontos para encarar a tempestade juntos. Mas ela podia sentir a tensão no ar, quase palpável. Vocês se esqueceram de algo muito importante, Renan provocou, dando um passo à frente. Seu olhar penetrante parecia atravessar cada um dos presentes. Essa não é apenas uma questão de lavagem de dinheiro. É sobre controle, poder, e vocês todos são peças nesse jogo sujo. A frustração em sua voz tinha um peso que fez Lavínia estremecer. Os policiais na porta hesitaram, surpresos com a afirmação. O que quer dizer com isso? Um dos oficiais, de expressão severa, questionou, mas Renan apenas esboçou um sorriso sardônico. Vocês acham que estão aqui para me prender? Não sabem onde estão se metendo? Ele gesticulou com a mão, como se estivesse controlando uma marionete. Toda a operação é maior do que vocês pensam. Um controle que se estende além desses muros. Lavínia olhou ao redor, tentando captar a gravidade da situação. Alex, com a arma em punho, estava visivelmente agitado. O que você está tentando esconder, Renan? Temos provas contra você. O clima se tornava cada vez mais pesado. A adrenalina percorria suas veias e a percepção de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento era aterrorizante. Provas? Hahaha! Vocês ainda não entenderam. Renan riu sarcasticamente. A única coisa que você tem é um bando de ilusões. E se você não tem cuidado, Alex, se tornará apenas mais uma peça descartável. A ameaça pairava no ar enquanto os outros trocavam olhares nervosos. O desespero estava para explodir e um nó se formou na garganta de Lavínia. Então, o inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora cortou a tensão. A porta principal foi arrebentada e uma avalanche de fumaça tomou conta do ambiente. Gritos ecoaram enquanto todos tentavam se proteger. Lavínia se jogou ao chão, o coração disparado. A fumaça era densa, sufocante. No meio do caos, Lavínia viu uma figura emergir da fumaça. Era uma jovem, com uma expressão decidida. O plano de vocês acabou! Ela gritou, puxando algo brilhante de seu bolso, parecendo uma pequena bomba. Os olhos de Lavínia se arregalaram. O que você está fazendo? A voz dela saiu em um sussurro de terror. Eu não sou apenas uma testemunha. Na verdade, sou uma das criadoras desse esquema. A revelação caiu como uma bomba na sala. A jovem respondeu a rostos surpresos. Todos vocês pensaram que isso era um jogo, mas eu estava aqui o tempo todo, monitorando cada movimento. Renan pensou que estava no controle, mas eu sou a verdadeiramente por trás de tudo. O choque percorreu os rostos presentes. Lavínia estava atônita. Como isso era possível? A garota era uma agente infiltrada e ninguém tinha notado. Havia uma sensação de traição no ar, uma reviravolta que ninguém esperava. O que isso significava para todos? Com um movimento rápido, a jovem pressionou um botão em seu dispositivo. O que você está fazendo? Lavínia gritou, a tensão subindo. Você vai nos explodir? O ambiente estava carregado. A sala pulsava como um terreno em ebulição, à beira do colapso. Não!
Não! Isso não é uma ameaça! É uma solução. A única maneira de acabar com isso, de uma vez por todas. Ela parecia convencida de que era a heroína da situação, mas a relutância na sala crescia e a tensão se agravava. Tá tudo errado, Lavínia gritou, a voz tremendo. Você não pode fazer isso. Pense nas consequências. E enquanto a fumaça espessa cercava o grupo, ela percebeu que a linha entre o bem e o mal havia se diluído. O que deveria ser uma luta pela verdade se tornava um jogo de poder, em que ninguém podia confiar em ninguém. Com o coração na boca, Lavínia olhava para cada rosto ao seu redor. Tornaram-se estranhos. Quais alianças poderiam sobreviver a essa nova realidade? Agora tudo estava incerto, e a única certeza era que a situação logo explodiria. Não só em fumaça, mas em revelações que mudariam a vida de todos para sempre. O que aconteceria em seguida? Essa era a pergunta que ecoava na mente de cada um, enquanto a jovem preparava seu ato final. A sala estava cheia de fumaça e caos. Lavínia sentiu o coração disparar enquanto a garota revelava ser a mente por trás do esquema. A adrenalina pulsava nas veias. Não! Você não pode fazer isso! Gritou ela. Mas a jovem parecia determinada. É a única solução. Só assim podemos acabar com tudo isso. Ela apertou o botão em seu dispositivo mais uma vez, e os rostos em volta ficaram cada vez mais desesperados. Lavínia olhou para Alex, que ainda segurava a arma, e viu que a tensão aumentava. Não, não, não! Lavínia estava em pânico. O que mais poderia acontecer? A confusão interna dela era palpável. Então, Renan riu, como se estivesse no controle da situação. Vocês acham que podem simplesmente me derrubar? Isso não vai ficar assim. A fumaça começou a se dissipar e os policiais avançaram. Mateus segurou o braço de um deles, gritando por ajuda. O que estamos fazendo aqui não é só sobre vocês, é sobre suas vidas. Mas a situação parecia se descontrolar. De repente, a jovem começou a recuar. Esperem, não estou dizendo que vou explodir tudo, mas preciso que vocês entendam. Suas palavras pareciam misturadas com medo, e Lavínia viu a fraqueza por trás da bravura. Chega! Gritou um dos policiais, e o clima esquentou. Se você levantar essa bomba, todos iremos morrer. Você não pode fazer isso. Agora o pânico era contagiante, e a sala estava um caos total. Eu não tenho outra escolha. A jovem estava em lágrimas, e Lavínia sentiu um aperto no coração. Não era só uma vilã. Era uma vítima nesse jogo. Com um movimento rápido, Lavínia decidiu agir. Nós podemos resolver isso, juntos. Se você realmente quer parar tudo, precisa nos ouvir. Houve um momento de silêncio. Lavínia respirou fundo, percebendo que a luta não era apenas contra os inimigos, mas também contra a desconfiança mútua. Se você pressionar esse botão, todos aqui vão morrer, inclusive você. O que sairá disso a não ser mais violência? A manutenção da razão era frágil, mas a jovem hesitou. Lavínia sentiu que talvez houvesse uma chance. Pense nas suas opções. Podemos trabalhar juntos para expor tudo isso. Não precisa terminar assim. Ela viu um brilho de esperança nos olhos da jovem. Uma pequena rachadura na armadura que ela havia construído. Nesse momento, Renan se adiantou e a tensão aumentou novamente. Vocês não podem ser tão ingênuos. Isso é maior que todos nós. Mas os policiais, cercando a sala, apontaram as armas. Finalmente, estamos prontos para tomar controle disso. O clima tornou-se mais pesado enquanto esperavam uma decisão. Lavínia se virou para a jovem. E então,
Vai se render a isso ou vai lutar pela sua liberdade e pela verdade? Um instante depois, a jovem olhou nos olhos de Lavínia e, com um tremor na voz, abaixou a bomba. Está certo. Eu quero parar. Não quero mais isso. As chamadas de alívio foram quase instantâneas. Os policiais avançaram, prendendo Renan e os cúmplices. E a sala se tornou um campo de construção em vez de um terreno de destruição. Lavínia respirou aliviada, mas não sem cicatrizes. Olhou ao redor e viu os rostos cansados. Alex estava pálido, sem saber se estava mais aliviado por não ter que disparar ou desesperado pela situação em que se meteu. Cecília, antes distante, agora parecia mais vulnerável, revelando os medos que as trações costumavam esconder. Devemos nos unir agora e não podemos deixar isso nos dividir, disse Lavínia, a determinação crescendo dentro dela. Então vamos reconstruir e trazer à luz a verdade. O diálogo e os acordos começaram a acontecer. E mesmo que a estrada à frente fosse difícil, havia um caminho. Enquanto a fumaça se dissipava, Lavínia soube que a luta estava longe de terminar. Mas uma nova força havia surgido. Agora ela se virava para frente, pronta para enfrentar o que vinha pela frente. E então, para você que está aqui, eu preciso da sua ajuda. Não deixe de se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias emocionantes e cheias de reviravoltas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Comente abaixo suas reações e teorias sobre o que acontece depois. Eu quero conhecer sua visão. E, por favor, compartilhe este vídeo.